Olha só, até me surpreendi. Eu dei uma olhada na nossa entrevistada aqui agora, ela já está aqui no telão nos aguardando. Por um momento eu achei que eu ia entrevistar a Marisa Monte. Falei, ué, a Marisa Monte vai lançar um novo trabalho, bem parecida com ela, porque nós vamos tratar agora de um assunto seríssimo, que é a transparência em tempos de pandemia. Qual é a importância da responsabilidade quanto a gastos públicos, principalmente, mas também privados? Em que a ciência contábil ela pode contribuir conosco nesses tempos de pandemia? Com nós, cidadãos comuns, nós podemos ter acesso a uma informação qualificada? Então, para responder a esta e outras perguntas fundamentais, vamos receber ela, organizadora desta obra, A Transparência em Tempos de Pandemia. Nadiele Maria já está conosco. Vamos desejar a ela muito boa tarde. Seja bem-vinda, Nadiele. Tudo bem contigo? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. E eu queria te perguntar logo de início, eu me lembrei do compliance, né? Que é um processo muito interessante que empresas privadas utilizam relacionado à transparência, à seriedade, à honestidade, à integridade. Tem relação também essa transparência nas ciências contábeis com a compliance, com essa possibilidade de transparência? Então, Sérgio, a transparência contábil é algo bastante amplo, que está tanto no setor público como no setor privado. E faz parte de uma boa gestão que tanto o setor público como o setor privado utilizem informações contábeis e divulguem essas informações para a sociedade. Nesse período de pandemia, muito se fala da ciência da saúde, e é realmente extremamente relevante essa questão da ciência da saúde, buscando os meios de tratamento, buscando a vacina, a prevenção. Mas em momentos de pandemia como este, nós vemos que todas as ciências, elas andam juntas, elas estão entrelaçadas. A ciência da saúde buscando os meios de tratamento, de cura, de prevenção, mas ela precisa, por exemplo, que as ciências exatas forneçam o quê? A infraestrutura e a tecnologia para poder colocar em prática, todos os procedimentos para o bem da saúde da população. E essas ciências, de uma forma geral, precisam de recursos financeiros que venham a garantir que as suas ações, que os seus planos, que os seus projetos venham a ser concretizados. E aí surge a ciência contábil com toda essa sua gama de ferramentas, como você bem citou uma delas, de controle, de uma gestão transparente para poder tanto fornecer os recursos, garantir que esses recursos vão ser utilizados da melhor maneira possível e também divulgar a forma como esses recursos estão sendo realizados, como esses recursos estão sendo aplicados nos projetos e nas ações, tanto do governo, também como das empresas privadas. E aí existem diversas ferramentas que as organizações utilizam para poder fazer essas divulgações. E aí, dentro dessa perspectiva de uma necessidade de uma transparência, de uma necessidade de um bom controle dos recursos financeiros, tanto público como privados, é que surgiu a obra Transparência em Tempos de Pandemia, que foi organizado por mim e também pelo professor Alex Bertolo, do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Sergipe, aqui no campus de Itabaiana. Eu já te faço duas perguntas unidas. Primeiro, em termos práticos, como funciona essa transparência contábil? E, em seguida, como é que se tem acesso a essa transparência? Como é que eu posso atingir, alcançar essas informações qualificadas, Nadiele? Então, a transparência contábil faz parte do seu objetivo, do objetivo da ciência contábil. Muitas vezes as pessoas só lembram da contabilidade, Sérgio, quando se fala na época de imposto de renda, quando se fala de fazer uma folha de pagamento, de fazer um livro fiscal, e isso também faz parte do dia a dia do contador. Mas o objetivo da contabilidade é também fornecer informações úteis para os usuários dessa ciência. Quem são esses usuários? Existem os usuários internos, o gestor, o proprietário, o gerente, o administrador da empresa, mas também os usuários externos, são aquelas pessoas que estão fora das organizações e que também podem querer entender a situação financeira e econômica das instituições, quer públicas ou privadas. E aí, para essas pessoas, para esses usuários externos, são divulgados demonstrativos contábeis.
E o que é que ocorre? No que se refere ao setor público, existe legislação específica para isso. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação, que dão direito ao cidadão de ter os dados da sua prefeitura, do estado, do governo federal disponíveis para ele acessar nos portais da transparência. Nesse período de pandemia, aumentou essa questão da divulgação de informações. Inclusive, no capítulo 9 do livro, né, Transparência em Tempos de Pandemia, tem um artigo que tem como principal autor Ana Maia, que fala sobre a dispensa de licitação que a Lei 13.979 trouxe para a compra de equipamentos e de insumos para a questão da saúde, para conter essa situação da pandemia. E aí eles analisaram como isso é divulgado num sistema que você pode encontrar tanto no governo federal, estadual ou municipal, que é o Comprasnet, onde você pode ver todas as compras feitas pelo ente federativo e filtrar pelas compras que foram feitas sem licitação para verificar aquilo que foi adquirido para combater a pandemia, por exemplo. Independente do período da pandemia ou não, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação exige que as prefeituras, de uma forma geral, divulguem seus portais da transparência. Basta o cidadão colocar na internet, né, portal de transparência, cidade tal, município tal, escolher o seu município e poderá verificar, por exemplo, quantas receitas o município arrecadou, né, com IPTU, com ISS, com taxas, verificar as despesas, como esses recursos estão sendo aplicados em educação, em saúde, em segurança pública, verificar as licitações que são feitas normalmente, a folha de pagamento do município, contratos, diárias e passagens que são pagas a servidores. Então, todas essas informações estão disponíveis para que o cidadão possa verificar e analisar a gestão do seu município. Então, basta que o cidadão verifique lá nos portais da transparência. Outro meio também de entender melhor a gestão e de ver a transparência do seu município e como ele tem aplicado os recursos e a eficiência é consultando no site do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe um índice de gestão municipal, o IEGM, certo? E lá você vai poder verificar a eficiência do município com os recursos que ele dispõe, tanto financeiros, como de materiais, como recursos físicos e humanos, na geração de políticas na área de educação, meio ambiente, saúde, segurança pública, tecnologia. Então, são ferramentas que a população precisa conhecer. E nesse período de pandemia, nós vimos que o governo ele se esforçou de uma forma geral. Sim. Eu falo do governo de uma forma bem abrangente, assim, o Estado, as prefeituras, o governo federal e diversos estados fizeram bastante atividades para comunicar-se com a população, né? Foram criados portais bastante didáticos, né? Com gráficos, com tabelas para apresentar o número de infectados, para apresentar o número de pessoas que foram recuperadas, o número de óbitos, até as despesas que foram realizadas nesse período. Inclusive, no capítulo 1 do livro, as autoras Nadine Batista e Gisele Batista abordaram isso e verificaram quanto o Estado, né, os entes governamentais, de uma forma geral, se aproximaram da população. Sim, e isso poderia ser aplicado também na questão dos recursos públicos todo ano, independente da pandemia ou não. Perfeito, Nadiele. Agradecendo a você pela organização dessa obra tão importante e muito obrigado pela sua atenção nessa tarde. Uma boa tarde. Muito obrigado, Nadiele. Boa tarde, igualmente agradeço e fico à disposição.